Olá, muito bom dia para você, muito bom dia para todo mundo. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Tá chegando o seu AB1 dessa terça-feira, dia 21 de julho. Então vamos juntos às informações de hoje. Larissa Juliana e Aline Melo estão com a gente ao vivo. Larissa vai trazer atualizações sobre o caso de um homem que foi preso por homicídio e por violência contra a ex-mulher dele. A gente vem acompanhando esse caso aqui no AB1. Bom dia para você, Larissa. Exatamente, Almir. Bom dia para você também que está acompanhando aqui o AB1. A gente vem acompanhando esse caso em que um homem foi preso suspeito de matar o companheiro da ex-mulher dele e também cometer violência sexual contra essa mulher. E aí a gente tem atualizações sobre esse caso, porque a polícia conversou com a gente e contou alguns detalhes, como por exemplo que esse suspeito se escondeu embaixo de uma cama box, ele fez um buraco na cama e ficou lá esperando o casal chegar em casa, até que eles chegaram e aí aconteceu essas agressões em que ele é suspeito de matar um jovem de 26 anos e também de violentar sexualmente a ex-mulher. Daqui a pouquinho eu vou voltar trazendo mais informações sobre esse caso e também outras notícias, Almir. Perfeitamente, Larissa. A Aline vai trazer orientações muito importantes sobre quando o INSS nega algum benefício previdenciário, a exemplo de casos de doença ou de maternidade, por exemplo. Não é isso, Aline? Bom dia! É isso, Almir. Muito bom dia para você, bom dia a todos. É importante ressaltar que nem sempre ter um pedido negado pelo INSS significa o fim do processo. Às vezes basta enviar algum documento que ficou faltando, corrigir alguma informação do cadastro. Por isso, daqui a pouco, vamos conversar com um especialista que vai ajudar a entender as principais dúvidas com relação a esse assunto, Almir. Ok, Aline e Larissa, estamos juntos nesse AB1. As demandas da comunidade também seguem presentes aqui no nosso telejornal e nós recebemos um chamado de moradores do bairro Nova Caruaru, aqui na cidade. Tem obra inacabada por lá, hein? Você está vendo essas imagens aí? E os transtornos têm prejudicado a população. Gessé Ascioli foi até lá, não é isso, Gessé? É isso, Almir. A gente está aqui no bairro Nova Caruaru, né, seguindo aqui para a Avenida Itamaraty, onde está acontecendo um problema, né? Os moradores reclamam, os proprietários, né, de alguns negócios aqui na região, da rua que está interditada por conta de uma obra que foi iniciada pela prefeitura, mas que até o momento não foi finalizada e que está atrapalhando, né, há um bom tempo aí o pessoal. Daqui a pouco a gente chega trazendo mais informações sobre esse assunto. Combinado então, e se você é um profissional da área de fotografia, fique atento, porque tem um evento importante sendo realizado aqui em Caruaru. Mas olha, esse festival também está aberto para a população de forma geral. Não é isso, Joel? Um bom dia para você. Oi, Almir, bom dia também para você que está junto da gente aqui neste AB1. Olha, esse evento chega à terceira edição aqui na cidade e reúne diversos profissionais, fotógrafos, filmmakers e também entusiastas, todo mundo reunido para tratar sobre fotografia e sobre as tendências do setor no cenário nacional. Daqui a pouco eu volto com outras informações aqui no AB1. Almir. Que legal, hein, Joel Almeida? Tamo junto nesse AB1. E a gente também vai fazer um passeio pelas atrações do Festival de Inverno de Garanhuns. Atrações que estão além dos shows na Praça Mestre Dominguinhos, ó. Você tá vendo essa movimentação aí? Afinal, são muitas as atividades culturais que fazem parte do FIG nos outros polos do evento. E a gente vai trazer todos os detalhes aqui no seu AB1, que está começando agora. São 11 horas mais 52 minutos. Vamos juntos na telinha da TV Asa Branca, pelo nosso portal, o G1 Caruaru e Região e pelo Globoplay também. Aqui do lado você está vendo o QR Code que leva você para o nosso app para acompanhar o AB1 ao vivo e de graça pela internet. Começando então pelo clima, aqui em Caruaru, nesse instante, teve chuva fininha durante a madrugada e as primeiras horas da manhã de hoje, hein? A previsão está dizendo que essa terça-feira deve ser de sol entre nuvens e podem ocorrer chuvas ao longo da tarde e da noite também. Nuvens carregadas, a gente percebe aí no alto do seu vídeo. Agora a temperatura está marcando 24 graus e a mínima deve ficar na casa dos 19. Então vamos até a redação, vamos trazer os principais assuntos do nosso portal. Larissa Juliana está chegando com novidades sobre aquele caso do homem que foi preso por homicídio e por violentar a ex-mulher dele. Não é isso, Larissa?
É isso, Almi. Bom dia para você e para todo mundo que está acompanhando a gente. A gente tem atualizações sobre esse caso que vem repercutindo muito aqui na nossa região, em que um homem de 54 anos foi preso suspeito de matar o atual companheiro da ex-mulher dele e também violentar sexualmente ela. E aí a polícia contou alguns detalhes sobre como esse crime aconteceu e chama atenção porque ele se escondeu debaixo da cama do casal e ficou esperando eles chegarem em casa. Ele entrou escondido, os dois não estavam em casa, tinham saído para uma festa e aí, depois que eles chegaram em casa, ele acabou agredindo, né, e matou um homem de 26 anos chamado Tiago Joaquim dos Santos, que era o namorado atual da ex-companheira dele. O José Edmilson, de 54 anos, não aceitava o fim do relacionamento com a ex-companheira, com quem ele teve 3 filhos, de acordo com a Polícia Civil. E aí ele também é suspeito de, depois de matar o Tiago com um pé de cabra, cometer violência sexual contra essa vítima. A Polícia Civil também informou, né, que ele teria se escondido, né? Ele teria entrado pelo telhado da residência e se escondeu até que ele cometeu essas agressões. E, além disso, a polícia também falou que o Tiago Joaquim dos Santos, esse que está aí na tela, que morreu agredido, ele era traficante de drogas. Esse homicídio aconteceu em fevereiro desse ano e, desde então, esse suspeito estava foragido, né? Fazem cerca de 5 meses que ele estava foragido e ele foi encontrado em um hospital da cidade de Propiá, em Sergipe. Segundo a polícia, os funcionários do hospital desconfiaram das atitudes dele, que chegou sem querer falar o nome verdadeiro dele. E aí, quando esses funcionários dessa unidade hospitalar entraram em contato com a polícia, foi descoberto que tinha um mandado de prisão em aberto contra ele. Ainda de acordo com a investigação, ele teria procurado atendimento médico depois de sofrer uma descarga elétrica de alta tensão e machucar os pés. Após os procedimentos legais, o suspeito foi colocado à disposição da Justiça. O G1 procurou a defesa de José Edmilson Ferreira da Silva, mas não recebeu resposta até o momento. E aí a gente vai trazendo todas essas informações com detalhes no nosso portal G1 Caruaru e Região, Almi. O G1 segue acompanhando todo o processo investigativo. E tem notícia no nosso portal a respeito das eleições desse ano também, né, Larissa? Exatamente. Esse ano de 2026 acontece aí as eleições para deputados, senadores, também presidente da República e governador. E aí alguns dados foram divulgados aí pelo Tribunal Superior Eleitoral. E em Pernambuco tem mais de 7.200.000 eleitores aptos a votar nas eleições desse ano. E aí também, além disso, né, foi divulgado pelo Tribunal Regional Eleitoral que o estado é o 7º maior colégio eleitoral do Brasil e também o 2º maior do Nordeste, ficando atrás apenas do estado da Bahia. Em comparação com as eleições de 2024, o número de eleitores teve um crescimento de pouco mais de 1%. Já em relação a 2022, o aumento foi de cerca de 3%. E as mulheres continuam sendo a maioria do eleitorado. São mais de 3.800.000 eleitoras, o que representa pouco mais de 53% das votantes. Então, aí é um número expressivo de mulheres aí votando nas eleições. Já os homens somam mais de 3.300.000 eleitores, cerca de 46% dos eleitores. Entre os municípios de Pernambuco, né, Recife, a capital, lidera com mais de 1.200.000 eleitores. E aqui em Caruaru é o 4º município que está entre os municípios do estado com maiores números de eleitores, com mais de 250.000 eleitores. E aí no G1 a gente traz com detalhes esses dados aí que foram divulgados sobre as eleições desse ano, Almi. A cobertura das eleições 2026 também estão presentes no nosso portal. Agora a gente muda de assunto. Larissa, que história é essa? Teve pedido de casamento em pleno Festival de Inverno de Garanhuns, Teve sim, o amor estava no ar no Festival de Inverno de Garanhuns. E aí um casal, né, ficou noivo durante o show da cantora Cláudia Leite. A gente tem aí na tela o vídeo do momento do pedido, que foi muito especial. Ao som da música Amor Perfeito, o jovem Williams Torres pediu o namorado Nelson Júnior em casamento. E a resposta foi um sim, em meio aos aplausos de quem acompanhava a apresentação. Segundo o Williams, a surpresa estava sendo planejada havia alguns
alguns meses. A ideia era fazer o pedido em outro show da cantora, já que o Nelson é fã da cantora Cláudia Leite, mas os planos mudaram e ele esperou até o Festival de Inverno para fazer o pedido. Eles estão juntos há 6 meses, eles contaram pra gente. E para manter tudo em segredo, as alianças ficaram com um amigo até o momento certo do pedido. E a escolha também da música em que o pedido aconteceu não foi por acaso. A música Amor Perfeito é a música preferida de Nelson, que foi pedido em casamento e também que é fã da cantora. Ele contou pra gente que não desconfiou de nada e disse que ficou ainda mais emocionada porque o pedido aconteceu justamente durante o show da artista de quem ele é admirador. No G1 a gente traz essa história aí tão bonita, Almi. Larissa, muito obrigado pelas informações de hoje, pelos destaques do G1. Bom trabalho para você e até amanhã, né? Eu que agradeço. Até amanhã. A gente está junto aqui de novo. Valeu! E vamos seguindo com o AB1, porque danos ao patrimônio público acontecem de forma recorrente aqui na nossa região. Segundo a legislação, além das penalidades, pessoas que cometem esse tipo de crime ainda podem pagar indenização. Vamos entender na reportagem? O episódio mais recente aconteceu no bairro Xique-Xique, quando um radar de fiscalização eletrônica foi derrubado e incendiado. Vídeos registrados por moradores mostram o equipamento caído às margens da via e sendo consumido pelas chamas. Essa não foi a primeira vez que um radar foi derrubado aqui na localidade. Em março desse ano, o mesmo crime foi registrado nesse mesmo local. Mas esse prejuízo material pode trazer consequências para a própria população. Esse caso se soma a outras ocorrências registradas em Caruaru somente em 2026. Em janeiro, um homem invadiu a agência do INSS e quebrou toda a vidraça do local. Em maio, um homem furtou os trilhos de alumínio da antiga linha férrea na Via Parque de Caruaru. É importante ressaltar que, nesses casos, a legislação assegura que, além das penalidades, os responsáveis ainda podem pagar por uma indenização. Essa situação é recorrente, não é a primeira vez que houve o dano a esse equipamento público, e é um dano de utilidade pública, aliás, um equipamento de utilidade pública que visa trazer maior segurança viária, segurança para os pedestres, para os veículos, para os motociclistas. E quando ocorre esse dano a esse equipamento, não é o município que vai se responsabilizar pela reposição, é a própria coletividade. Não existe um patrimônio público que não é de ninguém, na verdade é de todos, logo de responsabilidade coletiva. Então é importante que se identifique quem foi, porque senão a própria coletividade vai arcar com novos custos por meio do pagamento de tributos, de impostos, por exemplo. O especialista ressalta que a população deve ter consciência de que os bens públicos são de responsabilidade coletiva. É importante superar um pensamento antigo, ultrapassado e inadequado de que o patrimônio público é aquilo que não é de ninguém. Na verdade é de todos, logo de responsabilidade coletiva. Segundo, as pessoas precisam entender da importância da própria sociedade na prevenção e na repressão a isso. As pessoas podem colaborar com os órgãos que vão trabalhar nessa investigação e na possível identificação. Se tem informação, que leve a conhecimento desses órgãos para que essas pessoas possam ser identificadas. E agora vamos às demandas da comunidade aqui no AB1, começando pela Nova Caruaru. Os moradores entraram em contato com a gente para falar sobre uma obra de pavimentação que começou e não terminou, pessoal. Gessé Acioli foi até lá e a gente vai saber, enfim, o que é que está acontecendo. Vamos ver? A gente chegou aqui na Avenida Itamaraty e você já observa aí pelas imagens da nossa segunda câmera, né, que a rua realmente tem muitos problemas por conta dessa obra que foi iniciada, né, o pessoal reclama que já faz um bom tempo que essa obra foi iniciada e aqui a gente está vendo, né, que o pavimento foi feito em algumas áreas, em outras ainda segue, né, para ser feito, mas a metralha que ficou na rua, na frente dos galpões, isso atrapalha quem, por exemplo, está, né, tendo que ver outra forma de entrar nos galpões, né? Porque o galpão precisa de carros pesados, né, veículos maiores, enfim, tudo isso acaba atrapalhando. A gente está chegando aqui para conversar com o pessoal que inclusive entrou em contato conosco, né? A gente vai mostrar, Matheus Guerra está aqui comigo, vamos mostrar um pouquinho de como é que está essa situação aqui na Avenida Itamaraty. A gente chegou inclusive aqui no ponto, né? Já dá para perceber que
tem uma área ainda por ser feito o trabalho, né, que a prefeitura iniciou, ali já foi feito o pavimento, mas a metralha não foi tirada, e isso acaba atrapalhando. O Noelton foi quem mandou mensagem para a gente. Boa tarde para você, querido. A situação aqui de um bom tempo para vocês, né? Já está com... Quando eles começaram a obra, já tem uns 3 meses. Aí essa obra foi parada, né? Inclusive eu estava até dizendo a meus colegas hoje, que isso aqui a gente teve que tampar aqui para poder conseguir trabalhar. Foi vocês que fizeram? A gente que tampou aqui, porque eles saíram quebrando tudo, como eu estava dizendo aos meninos. Aqui não era para ter atenção, trecho em obra, mas era para, sim, obra indeterminada. Obra acabada, finalizada, e ficou essa porcaria aqui, ó. Ninguém consegue andar, ninguém consegue trafegar, ninguém consegue realmente trabalhar. Porque aqui para vocês precisa entrar com os veículos e tudo mais. Com certeza. Entrada, saída de veículo. Só a gente sabe, quando chega um caminhão, tem que parar aqui e a gente tem que estar tombando, entendeu? Mercadoria, isso incomoda demais. E não só a gente, né? Como você vê aqui, ó. A limpeza que ninguém pode nem tirar. Mas veja como fica aqui, ó. Quantas pessoas aqui não estão sendo prejudicadas com isso. Agora, quando ela foi paralisada, já tem um bom tempo também que está paralisada. Sim, já tem. Eu acredito que já vai fazer uns 15 dias ou mais. E ninguém vem mais por aqui? Veio sim, quando a gente procurou saber, o rapaz disse que aqui o serviço dele já tinha finalizado e que isso aí seria com outra equipe e a Deus dará, né? Ninguém sabe quando seria que eles iam começar a fazer novamente o processo, né? Pois é. Oficialmente a gente não tem mais informações sobre, né, a finalização da obra aqui, como o Noel estava nos mostrando, né, essa parte aqui foi feita por eles mesmos, para poder entrar com os veículos, já que são galpões e precisa entrar com os veículos aqui, e esse trecho ainda, né, a obra inacabada, com a metralha ainda, né, para ser feita a limpeza, e segue aí a preocupação de quem trabalha nessa área. A gente cobra, né, por parte da prefeitura, uma resposta para a conclusão do trabalho e a limpeza, evidentemente, da rua, esse outro trecho aqui também com problema, e isso acaba atrapalhando porque essa é uma rua com vários galpões e necessariamente as pessoas precisam entrar com veículos pesados, veículos maiores, então a gente fica nessa cobrança que a prefeitura possa dar uma resposta e concluir, de fato, os trabalhos que foram iniciados. Almir. É isso aí, Gessé, sem dúvidas, que demoram, hein, para concluir aí esse trabalho. Mas nós entramos em contato com a Secretaria de Infraestrutura Urbana e Obras. Aí eles disseram que essa obra precisou ser paralisada temporariamente devido às condições climáticas dos últimos dias, ou seja, as chuvas. Aí a Secretaria disse ainda que essas obras serão retomadas nos próximos dias, assim que as chuvas diminuírem. É essa a resposta da Secretaria e a gente vai seguir acompanhando esse problema junto às pessoas que precisam da resolução urgente para facilitar o trabalho de todo mundo, para facilitar também as pessoas que circulam por essa rua. Tem a questão dos galpões, mas tem o próprio trânsito nesse trecho, né? Então a gente vai seguir acompanhando também até que tudo seja resolvido aqui no AB1. Aí a gente aproveita e vai para o Momento WhatsApp agora, porque a reclamação está chegando do Boa Vista 1, aqui em Caruaru também. A Márcia Silva reclama de um buraco que foi deixado depois de uma obra também. Então vamos entender essa história agora. Bom dia, meu nome é Márcia. A Compesa arrumou o vazamento, porém deixou um buraco aqui. Tá vendo só mais um problema relacionado a buraco no meio da rua de uma obra que começou e não terminou. Dona Márcia, nós fomos em busca de uma resposta, viu? A gente falou com a Compesa, a gente está aguardando o retorno chegar. Até o momento, essa resposta não chegou para os moradores aí desse trecho do bairro Boa Vista 1. Assim que essa resposta chegar, a gente traz. A nossa produção fica atenta, fica cobrando para a gente saber quando é que esse problema aí vai ser resolvido também, hein? A gente segue de olho do lado de cá, Dona Márcia. E você, não esquece, participe também do Momento WhatsApp. Se tiver algum problema na sua rua, no seu bairro, você grava um vídeo e manda para a gente, porque a gente mostra o problema, mas a gente cobra a solução também. A gente vai acompanhando até o fim, sem esquecer desses problemas. Então, pelo 991988212, você manda esse vídeo para a gente para participar do Momento WhatsApp. Agora, meio-dia, 8 minutos, vamos mudar de assunto para falar sobre benefícios previdenciários agora. Eles garantem proteção financeira por idade, por tempo de contribuição, em casos de doença, de invalidez ou até de maternidade. Mas tem um detalhe, as pessoas podem dar entrada em algum desses benefícios e eles podem ser negados pelo INSS. Aí vem a pergunta, então, nesses casos, o que fazer, hein? A Aline Mello está chegando com informações importantes a esse respeito. Aline, boa tarde para você.
Almir, muito boa tarde para você, boa tarde a todos que nos acompanham. E às vezes, Almir, pode até acontecer da pessoa atender aos requisitos necessários, mesmo assim se deparar com essa negativa do INSS. Nós estamos aqui com um advogado especialista justamente para perguntar quais são os principais motivos que levam a essa negativa. Doutor, muito boa tarde para o senhor. Boa tarde a todos que nos assistem. Olha, existem um número muito grande de motivos de indeferimento do INSS, tá? Um que acontece bastante é justamente o laudo médico. Às vezes o laudo médico está preenchido de forma inadequada, faltando um CID, faltando um período de afastamento da pessoa, tá? Um cadastro no CAD único que às vezes a pessoa não tem, ou até a renda desse cadastro está superando a renda que o INSS exige. Então, há uma falta de um preenchimento inadequado de uma autodeclaração para um rural, por exemplo, né? Uma falta de cadastro na DAP, na CARF. Então, esses motivos é que levam ao indeferimento. Apesar de receber essa negativa, isso pode não significar o fim do processo, né? O que a pessoa tem que fazer assim que recebe esse resultado? Qual é o primeiro passo para talvez recorrer à decisão? Olha, existem 3 elementos principais que motivam ainda para a pessoa recorrer desse benefício. O primeiro é dar uma nova entrada, reunindo a documentação novamente, corrigindo a documentação e protocolar novamente o pedido dentro do INSS através da plataforma lá do Gov, né, do portal do INSS. Uma segunda alternativa é no Conselho de Recursos da Previdência Social, em que você também consegue entrar com recurso no prazo de 30 dias para recorrer daquela decisão do INSS e, quem sabe, ali juntar nova documentação. E, em último caso, você também consegue recorrer na Justiça através de advogado, tá? Nós temos visto aí processos em que você consegue recorrer e reverter a decisão do INSS tranquilamente. A gente viu que existem muitos motivos que podem levar a essa negativa, né? Como é que o cidadão pode fazer para identificar qual foi o motivo que levou a receber essa negativa do INSS? Olha, o INSS confere, dá o seu resultado através do portal do Meu INSS. Se você ingressar com sua senha Gov, você vai ver o motivo do seu indeferimento. A partir dele, gente, você tem a oportunidade aí de corrigir a documentação e recorrer por esses 3 caminhos que eu apontei. Tá? Então é interessante também, você pode dar entrada sozinho, tranquilamente, mas também tem uma oportunidade, devido ao INSS exigir muita documentação, de você procurar um profissional habilitado, um advogado para lhe orientar. As pessoas podem procurar as agências presencialmente também? Podem procurar agências da Previdência Social presencialmente. Você também consegue protocolar esse benefício também nas agências do Correio e, por fim, você também consegue protocolar através da Central 135 ou pelo portal do Gov, você consegue juntar a documentação e protocolar o benefício. Para quem vai dar entrada pela primeira vez, doutor, qual que é as principais recomendações, orientações, para quem sabe até receber esse resultado positivo logo de primeira, né? Olha, vai depender muito do tipo de benefício que você está solicitando. Mas se for um benefício relacionado à sua saúde, olha, te oriento a prestar bem atenção no teu laudo médico e no teu exame. Você precisa ter um laudo bem construído com o teu nome, com o teu período de afastamento, com a doença que você tem, com o CID, tá certo? Esses são os documentos principais que você tem que apresentar: carteira de trabalho, CAD único. Esses documentos precisam estar cadastrados direitinho. Ter o RG, que é um documento essencial, com a biometria. Esse documento o INSS hoje está exigindo bastante. Então, se você tiver reunido aí de uma carteira de trabalho atualizada, de um RG bem atualizado, de um CAD único bem atualizado, e obviamente ali o seu laudo e seus exames médicos, tudo ok, há uma possibilidade maior do seu benefício ser concedido. Muito obrigada pela sua entrevista, participação. Almir, volto com você. Daqui a pouco eu volto com outros assuntos também. Então estamos juntos nesse AB1, Aline. Muito obrigado por essas informações e até já. E olha, pessoal, a Federação Brasil Esperança, formada pelo PT, PV e PCdoB, realizou ontem à tarde a convenção partidária no Hotel Jangadeiro, em Boa Viagem, no Recife. Na convenção, a federação definiu apoio à pré-candidatura de João Campos, do PSB, para o governo de Pernambuco e lançou Humberto Costa, do PT, como candidato ao Senado. Também durante o dia de ontem, o Podemos realizou a convenção do partido para as eleições desse ano. O evento foi realizado na Ilha do Leite, área central da capital pernambucana. O Podemos definiu que não vai lançar candidatos majoritários e anunciou apoio à pré-candidatura da governadora Raquel Lira, do PSD, à reeleição.
E segue aqui em Caruaru a terceira edição do Festival Foto Agreste, um evento que reúne profissionais e pessoas apaixonadas pela fotografia. Joel Almeida está chegando com todas as informações agora. Uma boa tarde para você, Joel. Não está conseguindo ouvir o repórter Joel Almeida. Vamos refazer esse contato, daqui a pouquinho a gente volta, porque agora a gente vai para o intervalo então. E ainda nessa edição, a gente vai falar sobre sustentabilidade no sertão do estado. Em Serra Talhada, um projeto tem fortalecido o processo de reciclagem do lixo. Aí a gente vai mostrar como esse projeto funciona. O seu AB1 volta em instantes, 12h, 14 minutos agora. Então o seu AB1 está de volta, 12h, 16 minutos, e a gente vai dar uma olhadinha na movimentação do trânsito agora, aqui em Caruaru, na sua terça-feira, hein? Vamos ver aí? Olha só, a gente tem imagens do centro da cidade, ó, Avenida Rio Branco. A gente vê a movimentação de muitos pedestres nesse instante, né? Pessoal cruzando ali pela faixa de pedestres, é o local adequado. E a gente vê a movimentação agora dos veículos também, muitas motos e carros saindo ali da esquina do Grande Hotel, esquina tradicional do centro de Caruaru. Então vamos seguindo, não é? A gente vai falar sobre sustentabilidade agora. Em Serra Talhada, no Sertão, existe um projeto que tem fortalecido a reciclagem de lixo. Olha que importante. Veja na reportagem de Karen Diniz. Dia de coleta de lixo no bairro Universitário, em Serra Talhada, no Sertão. Mas não é a coleta de lixo comum. Os moradores entregam aos coletores os materiais que podem ser reciclados. Sempre separo. Por que a senhora acha importante fazer isso? Separar, entregar o lixo para eles? Porque eu sei que é para ajudar alguém, né? Eu sempre guardo. Para cuidar do meio ambiente? Para cuidar do ambiente. A gente sempre, no decorrer do dia a dia, né, a gente tende a separar e até facilitar na hora do armazenamento para deixar lá fora, né? É importante fazer essa separação? Sim, muito importante, né? Tendo em vista a importância, né, que a reciclagem hoje em dia ela proporciona na vida das pessoas. A coleta porta a porta faz parte do planejamento da Secretaria de Meio Ambiente da cidade, desenvolvido em parceria com o suporte técnico do Instituto Recicleiros e com a atuação operacional da cooperativa Recicla Serra Talhada. Desde 2022, quando o projeto iniciou, foram retiradas quase 1,5 milhão de toneladas de material reciclável das ruas da cidade. A coleta seletiva em Serra Talhada, ela foi implementada a partir da criação do programa Recicla Mais Serra Talhada. Esse programa atende toda a cidade, todos os bairros da cidade, inclusive um distrito da zona rural. Nós temos a cobertura rua a rua, com calendário igual ao Canal Cinza. Somos a única cidade do estado de Pernambuco que temos coleta seletiva porta a porta. Nós não precisamos de agendamento. Depois, todo o material colhido nas ruas vem para a unidade de processamento de materiais recicláveis, onde é separado e processado. Então, quando o material chega aqui na unidade, o caminhão descarrega, como vocês podem ver, no fosso, quando a gente chama do fosso, e tem um rapaz que faz o processo de fazer essa separação e rasgar a sacola, separar o que é vidro, material volumoso, para fazer o destino, que é subir na esteira aqui de elevação, aonde o pessoal faz a separação na esteira. Depois da separação, o que acontece com esse material? Depois da separação, a gente entra no processo de fardamento, aonde é feito o fardamento e é feito a venda desse material. Através dessa venda, é onde é feito o pagamento dos cooperados e todo o processo do galpão. Depois é vendido para indústrias de reciclagem. São toneladas de vidro, papel, plástico e metal que saem do meio ambiente para se transformar em outros produtos. Além de sustentável, o projeto também tem um impacto social, já que as pessoas que trabalham aqui são ligadas a uma cooperativa e conseguem melhores oportunidades de vida a partir do trabalho com o lixo. Comecei a trabalhar com material reciclável, catando na rua, né? Aí eu catava para sustentar meus filhos, que não tenho condição de pagar meu aluguel, para sustentar meus filhos e dar uma vida melhor a eles. E aí o que foi que mudou depois que você saiu das ruas, saiu, né, de ser catadora de rua e começou a trabalhar na cooperativa? Mudou muitas coisas para mim, porque
Agora eu posso dar uma vida digna aos meus filhos, né? Pagar meu aluguel e sustentar meus filhos. O rendimento é melhor? O rendimento é melhor, trabalho com EPI, né? Recebi um rateio direitinho. Agora eu posso dar uma vida melhor aos meus filhos, né? Uma vida digna a eles. Todos são 17 cooperados. Em 2025, cerca de 400.500 toneladas de lixo reciclável foram processadas. A média mensal do primeiro semestre de 2026 foi de 40 toneladas por mês. Mas a capacidade da unidade de processamento é bem maior. Segundo dados do Instituto Recicleiros e da cooperativa Recicla Serra Talhada, a unidade tem capacidade para processar até 80 toneladas de material reciclável por mês, mas a adesão da população ainda é baixa. Apenas 6% dos moradores de Serra Talhada separa o lixo para a coleta seletiva. O bairro da ABB foi o que mais aderiu ao projeto. Já os que menos separam materiais recicláveis são os bairros Quintandinha, Vanete Almeida, Mutirão, Cagepe, Universitário e Vila Bela. Uma realidade que, para ser transformada, pede ações de educação e uma maior consciência ambiental da população. Olha, a gente vê que quem quer fazer coleta seletiva usa uma sacola normal, identifica ali com uma taja reciclável, não reciclável. Outros usam uma caixa de papelão para separar. Então, tem que usar a criatividade. Eu já encontrei casos em que a pessoa colocou um cestinho de frente de casa e botou material reciclável. Então, a gente tem visto atitudes por parte da população que deve inspirar outras pessoas a aderirem à coleta seletiva. Então, quem quer fazer coleta seletiva, faz de qualquer forma. Basta separar o material não reciclável do reciclável, colocar na porta da sua residência no dia que o caminhão da coleta passa e vai estar cuidando do meio ambiente. A diretora da cooperativa também faz um apelo por uma maior adesão da população e explica que, para fazer o destino correto do lixo reciclável, a população não precisa fazer a separação dos 4 materiais, vidro, plástico, papel e metal, em recipientes diferentes. Pode colocar todos juntos, inclusive em uma sacola de lixo comum. Só é preciso que ele não esteja misturado ao chamado lixo cinza, aquele que não pode ser reciclado. Uma atitude simples que pode trazer grandes impactos e uma mudança significativa ao meio ambiente. O meio ambiente agradece muito, sem contar que vai muito material para o aterro sanitário. Então, quanto menos material reciclado for para o aterro, menos rejeito no aterro sanitário a gente tem. Sem contar que tem famílias que dependem disso, né? Então, ou seja, você está ajudando, além de fazer a separação, você está ajudando famílias que dependem disso. Muito bem. E para dar uma conferida no calendário da coleta seletiva e saber outras informações desse projeto aí, é só dar uma acessada no perfil @Recicla Serra Talhada. E segue aqui em Caruaru a terceira edição do Festival Foto Agreste. A gente vai retomar esse assunto agora porque é um evento que reúne profissionais e pessoas que gostam muito da arte da fotografia. Por isso, Joel Almeida, depois dessa reconexão, vai explicar tudo pra gente. Né, Joel? Boa tarde para você. Ela permite que você utilize ISOs altíssimos. Isso mesmo, Almir. Boa tarde, uma ótima tarde também para você que está junto da gente. Esse evento reúne pelo menos 150 profissionais, fotógrafos, filmmakers e entusiastas, gente apaixonada pela fotografia que veio para cá discutir as tendências desse setor. Vou conversar agora com o organizador, o Armando Lima, que está aqui conosco, que é fotógrafo também aqui de Caruaru. Eu queria que você explicasse para o pessoal que está em casa, Armando, o que é que as pessoas que estão fazendo esse curso, o que é que eles estão aprendendo, qual a programação? Boa tarde. Boa tarde. A ideia é um aperfeiçoamento, né? A fotografia, como tudo no mundo, evolui o dia todo, né? O tempo todo. Eu, por exemplo, tenho 45 anos de fotografia e desde quando eu comecei para cá mudou tudo e continua evoluindo. Então esse evento é exatamente para capacitar os novos profissionais, né? Trazer as tendências da fotografia moderna, né, também para fotógrafos, para storymaker, para cinegrafistas, enfim, todo mundo que trabalha com imagem e precisa estar sempre atualizado. Antes a gente precisava se deslocar até São Paulo para participar de um evento desse. Então, há 3 anos nós criamos em Caruaru o Foto Agreste, né, a fotografia pernambucana no Agreste. Tanto é que a gente tem
participantes aqui de várias cidades, do Agreste Pernambucano, de Recife, de Campina Grande. Enfim, nós temos 150 profissionais que representam boa parte dos profissionais do Agreste Pernambucano. Ainda dá tempo do pessoal participar ou não? As inscrições já encerradas? Inscrições encerradas, né? A primeira edição que nós fizemos o evento, tivemos 60 inscritos, no ano seguinte passou para 70 e esse ano a capacidade máxima é 150 lugares. Tem algumas pessoas ligando, querendo participar, mas infelizmente não tem. A capacidade da sala está esgotada. Tá certo. Muito obrigado pelas informações. Antes de encerrar o meu ao vivo, eu queria mostrar aqui que essa palestra é, na verdade, um mini curso que está acontecendo sobre fotografia e gastronomia. Tem ali o palestrante e aqui tem comida, fotografia vivenciada aí na prática, com um hambúrguer bem bonito, aquela fotografia que cativa as pessoas para que elas façam, né, pedidos aí online ou corram para uma hamburgueria, por exemplo. Então tudo isso está sendo ensinado até amanhã. Não dá tempo mais para participar desse ano, mas ano que vem você fica atento, porque esses números devem dobrar de inscrições, como explicou o Armando, tá certo? Almir, eu volto com você. Joel, muito obrigado pelas informações, hein? Legal demais um evento como esse, né? Afinal de contas, fotografar é escrever com a luz, então é bom ter esse contato com os profissionais, com gente experiente, não é não? Valeu, viu, Joel? Muito obrigado. E vamos trazer algumas oportunidades agora. Estão abertas as inscrições para um curso de doulas aqui em Caruaru. A formação é gratuita, pessoal, voltada para mulheres acima dos 18 anos. A Aline Melo está voltando e tem esses detalhes agora. Aline? É isso, Almir, são 30 vagas, todas gratuitas, e a gente descobre como se inscrever com a Natália, que está aqui com a gente. Ela é coordenadora geral do projeto. Natália, muito boa tarde para você. Nos conte como é que é feita a inscrição. Boa tarde. A inscrição do projeto As Iabás e a Maternidade, ela é feita através do link que está na bio do Instagram do projeto A Iabás e a Maternidade. É só acessar, preencher o formulário e se inscrever. Quais são os critérios, requisitos que as participantes devem ter para estarem aptas a participar do curso? As mulheres, elas precisam ser residentes de algum município do Agreste Central, ter 18 anos ou mais, ter um ensino médio completo, e nós temos também um grupo prioritário, que são de mulheres negras, de comunidades tradicionais, povos de terreiro, comunidades quilombolas, indígenas, ciganas, bem como mulheres idosas, pessoas com deficiência e mulheres em situação de vulnerabilidade socioeconômica cadastradas no Cade Único, porque afinal nós estamos falando de geração de renda e autonomia financeira. Como é que vai funcionar as aulas, Natália? Serão quantas vezes na semana? Qual o tempo geral do curso também? O curso ele tem 172 horas aulas. Inicialmente nós teremos 17 aulas online, que vai acontecer de agosto a outubro, onde a gente vai ter uma equipe multidisciplinar, enfermeira, psicóloga, mestre em direitos humanos, bem como parteiras tradicionais. Após essas aulas online, nós vamos ter 4 dias imersivos aqui em Caruaru, numa chácara, com hospedagem, alimentação, tudo mantida pelo projeto. Após a imersão, teremos as rodas de diálogo para a gestante e o estágio obrigatório de 12 horas para assistir, esse corpo que gesta, essa mulher gestante. Então, as participantes vão sair realmente preparadas e habilitadas para atuarem como doulas. Exato. E é uma informação extremamente importante. A mulher ela não precisa ter um conhecimento prévio em saúde. Esse curso é um curso técnico para quem finalizou o ensino médio, hoje regulamentado, e é uma oportunidade de geração de renda e autonomia financeira para essas mulheres, por isso que nós temos um campo prioritário, porque nós estamos falando aqui de mulheres que talvez não teriam acesso a esse curso por não ter como custear. Então, nós queremos acessar essas mulheres que são de comunidades tradicionais, que retornam para os seus territórios com conhecimento de como acolher esse corpo gestante, de saber suas modificações. Muitas vezes essa mulher, ela vai para o pré-natal, mas ela sai de lá cheia de dúvida, não sabe o momento certo de ir para a maternidade. E essa doula, ela é um portal de conhecimento, ela é uma profissional que leva a informação. E hoje, por lei,
todo corpo que gesta, ou mulher gestante, ela pode, além do acompanhante, ter também a doula acompanhando no seu processo de parto. As pessoas interessadas podem se inscrever até quando? As inscrições vão até dia 31 de julho. Todas são pelo link da bio do Instagram, e qualquer dúvida a respeito a qualquer informação do projeto pode enviar um e-mail para aansconceição@gmail.com. Qual o endereço do Instagram também para encontrar o link? @Ayabás e a maternidade. Maravilha, muito obrigada pela sua participação. Então, 30 vagas gratuitas, oportunidade para tantas mulheres aqui da região, Almir. Muito bom, né, Aline? Muito bom a gente trazer essas oportunidades também. É sempre muito importante. Muito obrigado pelas informações e bom trabalho para você. Vamos seguindo com o AB1. Até o dia 26 de julho, pessoal, milhares de pessoas seguem curtindo o Festival de Inverno, não é? Porque além dos shows no palco principal, o público também pode aproveitar outras atrações nos polos espalhados lá por Garanhuns. Pelas praças e parques, moradores e turistas aproveitam cada minuto do Festival de Inverno. O evento se espalha por mais de 20 polos pela cidade. Para você ter uma ideia, foram 29 atrações só no domingo. É tanta opção concentrada em um único dia desta 34ª edição que o grande desafio do público foi montar o próprio roteiro para conseguir aproveitar o máximo possível. Diante de tanta opção, a aposentada Maria Goretti, que veio do Rio Grande do Norte, não podia perder tempo. Ela conheceu toda a programação do Sesc, que conta com 8 polos. Estava tendo esse festival aqui e a minha filha mais meu genro quiseram vir, me trouxe mais meu esposo para a gente também aproveitar, só que a gente já é idoso, não deu para a gente ir para o show, mas nós estamos visitando todos os eventos que estão passando aqui. Além das apresentações, o Sesc reúne diversas manifestações artísticas. A psicóloga Luana, por exemplo, ficou encantada com a exposição Brinquedos de Terreiro. O Sesc ele é sempre um espaço de muita cultura, que também é uma representação muito grande do FIG. Então, quando você vem para cá, que você reconhece a identidade cultural de Pernambuco, pelas regiões, isso constrói em você outras perspectivas de mundo. Sabe? Você apreende um pouquinho dos lugares passando por aqui. O espaço também foi palco para as artes cênicas. Nos bastidores do teatro, encontramos o ator recifense Bruno Garcia se preparando para a apresentação do espetáculo O que a Cena Quer. Coração batendo acelerado. É um prazer, eu, como pernambucano que sou, conhecedor de Garanhuns de muitas décadas, mesmo assim, a primeira vez que eu venho ao Festival de Inverno de Garanhuns e a primeira vez que participo. Então, é uma honra, um prazer e uma grande expectativa. O povo fala muito da energia. De fato, em julho, muda o clima aqui em Garanhuns com o Festival de Inverno? Ah, com certeza, né? Primeiro que tem esse friozinho gostoso, que dá todo esse charme especial à cidade. E o próprio festival, né, que vem crescendo no decorrer de todos esses anos, ficando cada vez mais suntuoso, cada vez maior e com mais atrações e vários gêneros, né? Música, enfim. É uma maravilha, estou muito feliz de estar aqui. O Sesc, né, nacionalmente, a gente falando, ele já tem uma parceria muito grande com todas as cidades, né? E o Sesc Pernambuco tem esse poder também de estar sempre investindo na cultura. E lembrando, nossa programação é toda gratuita, né? A gente tem os espaços, tem oficina, tem contação de história, tem o espaço museu, tem outra galeria ali, aqui do lado do Sesc. Então, é esse lugar que está sempre fervendo de cultura, de arte e sempre investindo nesse olhar para o futuro. O circuito cultural segue até a Praça Tiradentes, que este ano comemorou a volta da Praça da Palavra, um espaço dedicado à literatura. Esse ano, a Praça da Palavra está fazendo uma homenagem ao Raimundo Carreiro, né, o grande mestre Carreiro, um cânone da nossa literatura, pernambucano, de Salgueiro, e que faleceu, se encantou recentemente e está aqui presente conosco, né? Junto com a sua literatura. Então, essa programação desenvolvida aqui, que é uma programação que tem início a partir das 10 horas da manhã e segue até às 16,
trazendo várias atividades para os diversos públicos, como contações de histórias, rodas de conversa e leitura, apresentação de contação. E dentro dessa programação de literatura, um dos eixos são as ações desenvolvidas pelo Carreiro, nessa temática. Carreiro, que foi o homem do jornalismo, Carreiro, que foi o homem da música, o homem das letras. Ele é o nosso grande homenageado. O movimento é grande também no Parque Euclides Dourado. O local reúne desde feira de artesanato e oficinas de gastronomia até palcos para shows. A exposição da Polícia Rodoviária Federal trouxe motocicletas, helicóptero e apresentações dos cães farejadores. A gente tem uma receptividade muito boa aqui em Garanhuns. A PRF ela apresenta um pouquinho aí do trabalho dela, né, do veículo que ela trabalha, da aeronave. E é uma oportunidade também de conversar com as pessoas e passar orientações de segurança no trânsito, para preservar vidas. Estamos realizando aqui a Operação Festival de Inverno, que segue agora até o dia 26 de julho. Muito bom. Fora, assim, a gente não vê todo dia, né? Então é uma coisa muito boa, né? Pra gente que somos daqui da cidade, tá vendo o trabalho da PRF, né? E tá aproveitando mesmo o Festival de Inverno? Muito aproveitando. Já fui umas 2 noites, não fui todas, mas já fui umas 2. Muito bom, muito bom. A maratona cultural que toma conta da cidade vai continuar agitando o Agreste Meridional até o fim do mês. O FIG é demais, hein? Então a gente aproveita para ver como é que tá o tempo em Garanhuns agora. Olha aí, ó, tempo fechadinho. Na Cidade das Flores o dia deve seguir assim. À noite o tempo deve ficar um pouquinho mais aberto. Os termômetros estão marcando 22 graus nesse instante e a temperatura mínima deve ficar ali na casa dos 18 graus em Garanhuns. Intervalo chegando e na volta, hoje tem o GE Mostrou, revisitando os arquivos esportivos da TV Asa Branca. Nós vamos ver os grandes feitos do Gavião do Agreste no Campeonato Pernambucano, tem as histórias do Porto para a gente conferir, tudo isso reunido daqui a pouquinho no AB Esporte, hein? E a gente vai ver também o Me Conte Sua História. Vamos conhecer a trajetória de uma artesã de 80 anos que continua produzindo arte e beleza com dedicação e muito amor. A gente volta já, meio-dia, 37 minutos agora. Então estamos de volta com o seu AB1, agora é meio-dia, 39 minutos. Vamos ver um pouquinho mais da movimentação do trânsito em Caruaru nessa terça-feira. A gente está vendo aquele cruzamento ali, ó, que tem na Avenida Agamenon Magalhães com a Gonçalo Coelho. É polo médico, muitos escritórios, bairro residencial também. É uma área sempre muito movimentada, sobretudo nesse intervalo para o almoço, né? A gente vê muitos veículos aí na sua tela, nesse pedacinho da Princesa do Agreste. Aí a gente vai dar também uma olhadinha naquela previsão do tempo para algumas cidades da nossa região, começando hoje por Bonito, que fica aqui no Agreste, ó, mínima de 18 e máxima de 23 graus por lá. Cortês fica na Zona da Mata, mínima de 20 e máxima de 24 graus, hein? E Custódia, claro, no Sertão, mínima de 19 e máxima de 29 graus. Vamos então para o AB Esporte agora? Vamos, está na hora de relembrar passagens marcantes aqui da região. Hoje vamos falar sobre a Era de Ouro do Gavião do Agreste, o Porto aqui de Caruaru. Herbert Ramos está ao vivo com a gente. Uma boa tarde para você, Herbert. Pode chegar? Boa tarde, Almir. Boa tarde para quem nos assiste aqui nesse AB1. Hoje no GE Mostrou, a gente vai contar um pouquinho sobre o Porto dos anos de 1997 e 98, quando o time caruaruense chegou nas finais do Campeonato Pernambucano. Confira só. O Santa ainda tem tempo para diminuir o marcador na cabeçada do zagueiro César. Placar do jogo, Porto 3, Santa Cruz 1. O Porto lidera o Grupo H com 9 pontos, o Santa tem 7 pontos. O fim da década de 90 marcou um dos capítulos mais importantes da história do Clube Atlético do Porto. Fundado em 1993, o Gavião do Agreste participou de fases decisivas do campeonato estadual em 97 e 98. O Gavião deixou de ser apenas um clube revelador para se tornar um dos protagonistas do futebol pernambucano. Tudo isso com uma geração muito boa de bola. O Clube Atlético do Porto será sempre muito especial para mim. Eu fiz parte do primeiro vice-campeonato do Porto nos anos 90, precisamente no ano de 97, que repetiu também em 98. Fizemos a história junto
com esse clube tão querido de Caruaru e região. Fomos vice-campeão pernambucano em 1997, 98, juntos com Marquinho, Josué, Araújo, essas grandes estrelas do futebol pernambucano do Brasil e do mundo. E eu tive o privilégio de fazer o gol do vice-campeonato pernambucano contra a equipe do Destilaria do Cabo. Em 2 anos seguidos, o clube de Caruaru chegou à decisão do campeonato pernambucano. Passou a dividir espaço com os gigantes da capital nas manchetes e nos telejornais. Caruaru, no agreste pernambucano, a 135 quilômetros do Recife. Famosa por sua feira, pelos bonecos de barro do mestre Vitalino, pelo forró e quadrilhas matutas que invadem as ruas da cidade nesta época do ano. Mas a capital do forró também abre espaço para o futebol, para as emoções da decisão da segunda fase do segundo turno entre Porto e Sport. Do lado do Porto não é diferente. Esse torcedor já está preparando o cardápio para a festa da vitória. Galinha guisada com um sabor especial. Vai ter gostilhão. As campanhas do Porto naquela época revelaram jogadores, mobilizaram a cidade e consolidaram o clube como uma das principais forças do interior. A época de ouro do Porto não terminou com o título, mas com a expectativa de um futuro melhor. Os torcedores do interior passaram a ter um motivo para sonhar. Vice-campeão pela segunda vez, mas para o pequeno torcedor do Porto ficou ainda a esperança de que o sonho não acabou. Eu esperava uma atuação melhor da equipe do Porto, infelizmente não deu, então vamos deixar para a próxima que a atuação, se Deus quiser, vai ser melhor. Aí o Porto, as garras do Gavião do Agreste, né, Bert Ramos? Inclusive, as partidas eram sempre muito movimentadas lá no Vera Cruz, hein? O bairro São Francisco, ali a Rua Preta, ficava sempre super movimentada nos dias de jogo do Porto, hein? Exatamente, Almir. É importante a gente mencionar o Araújo, o Josué, o Laelson, o Freitas, porque esses caras fizeram parte do que talvez seja o melhor Porto da história, né? Que colocou o Caruaru em destaque. A gente mencionou recentemente, em outro GE Mostrou, quando o Central chegou à final de um campeonato pernambucano lá em 2018 com todos os méritos. O Porto já tinha participado de fases decisivas do estadual e é importante também a gente dar esse destaque, também a gente mencionar esses atletas que fizeram história por aqui e esse momento de glória do Gavião do Agreste. A gente segue na torcida para que outros clubes também do interior consigam feitos tão relevantes e a gente possa seguir noticiando aqui na telinha da TV Asa Branca, Almir. Exatamente, Herbert. Bom, e se a gente mostrou um pouquinho do passado do Porto, a gente vai falar sobre o presente e o futuro do Gavião, porque tem novidades, né, Herbert? É isso aí, Almir. Tem novidade grande, uma mudança do escudo do Porto que está completamente reconfigurado. Meu editor, enche a tela aí com o novo escudo do Porto. Minha gente, olha só. O Gavião, que antes estava dentro do escudo, agora é a base do novo brasão do Porto. Dentro do brasão a gente percebe um círculo com o nome Clube Atlético Porto e não mais Clube Atlético do Porto, teve essa leve mudança também. As datas 93, quando o Porto foi fundado, e 26, fazendo menção ao 2026, esse período de remodelagem do escudo, né, o Porto mais moderno. Segundo o clube, esse novo escudo preserva a essência do Gavião do Agreste e será utilizado já pelo clube na disputa do novo Campeonato Pernambucano, que começa a partir de outubro deste ano. O Porto já vai utilizar esse escudo, tá dando o que falar nas redes sociais, teve gente que gostou, teve gente que não gostou, mas a partir de agora é o novo escudo do Gavião do Agreste, Almir. Tá certo, seu Herbert, tá certo. Então agora vamos do gramado para as quadras, porque vão rolar as finais de um torneio muito importante aqui na cidade, né? Exatamente, Almir. Hoje tem a final masculina e a final feminina no vôlei da Copa Caruaru. Na noite desta terça-feira vão ser realizadas as partidas decisivas da Copa Caruaru 2026.
confronto envolve as equipes que vão disputar o título feminino e o título masculino. No feminino, Central Vôlei e Mandacaru entram em ação a partir das 20 horas. 8 da noite, a equipe da Patativa é a atual campeã do torneio. Fechando a noite de hoje, J6 Vôlei e J6 Vôlei B. Então a turma do J6 de parabéns aí, conseguiu colocar as duas equipes na final. Entram em quadra na busca pelo título do vôlei masculino. A partida do vôlei masculino começa a partir das 9 horas da noite. O acesso a todos esses jogos decisivos é gratuito. Essa Copa Caruaru reúne centenas de atletas aqui da capital do Agreste, divididos em 4 modalidades: futsal, vôlei, handebol e basquete. Todos esses jogos, minha gente, lá na Escola Santos Anjos, no bairro Kennedy, e o acesso é gratuito. A cobertura completa das principais competições aqui do interior do estado estão lá no nosso portal. GE Caruaru e região, fica o convite para todo mundo acessar. Vou ficando por aqui, Almir. Até amanhã. Bert, aquele abraço para você, hein? Até amanhã. Bom, e chegou a hora do Me Conte Sua História. Hoje vamos conhecer uma artesã de 80 anos que segue moldando as peças e a vida com muito amor e muita dedicação. Acompanha com a gente. Alto do Moura, destino de milhares de turistas de várias partes do Brasil todos os anos. O berço de um artesanato que esse recanto da capital do Agreste se orgulha pelo legado e tradição. Local de origem em Caruaru do artesanato no barro. E ela faz parte desta trilha especial e histórica. Dona Josefa Regina da Silva, também conhecida carinhosamente como Dona Deta, 80 anos de idade. Ainda trabalhando diariamente, viu? Satisfeita por ter abraçado essa arte e se apaixonado por ela. Assim, de manhã, quando eu arrumo a casa, que ajeito o almoço, as coisas, aí eu já vou formando os corpos, eu botando ali no sol para enxugar, ficar bem durinho. Aí quando eu almoço, um pedacinho, aí eu já vou para pregar a cabeça dos cavalos, dos boi. Aí depois fazer o boneco, depois do boneco, o chapéu. Quantas peças a senhora disse que faz? 50 por dia. 50 Faço por na dia? tranquilidade. Tranquilo? Tranquilo. Poxa. Nem água de já. É impressionante, viu? A senhora, pela prática e a experiência que tem, né? É. Faz bastante. Se fosse para fazer até mais, faria? Fazia. Mas como não tem vexame... Não tem agonia. É. E isso arrumando a casa também? É, deixo tudo arrumadinho, para depois ir trabalhar. Porque eu recebo muita visita e tem que as coisas tudo arrumadinho. De certa forma, a senhora também se mantém jovem, né? Nesse trabalho, né? E é, vai. Dia que eu não trabalho, já fico triste, porque eu não estou trabalhando. A minha alegria é quando eu arrumo minhas coisas e trabalhar. Só para ficar claro, Dona Deta começou a produzir peças em barro aos 13 anos de idade. Já são 67, portanto, quase 7 décadas de trabalho. E no começo, muitas dificuldades. Eu aprendi com a minha mãe. Ela fazia louça também, eu aprendi com ela. A dificuldade da gente, de tempo nova, era o barro. Nós ia à beira do rio, cavava o barro, aguava e deixava lá. Quando era no outro dia, de manhã, cedinho, aí eu ia com uma bacia, uma rodinha, botando na cabeça, a bacia cheia de bolinho de barro. Era amassando o barro naquele bolo, botando na cabeça até o peso de subir a ladeira para ir para casa. Quando chegava em casa, a gente jogava aquele barro o dia todinho, era até 11 horas. Aqui, à tarde era para pisar um pedaço de pau. Pisar para o barro ficar bem macio, fazendo os bolos e guardando para trabalhar a semana. Toda segunda-feira, o meu trabalho era carregar barro. Depois, aí apareceu um senhor, um animal para carregar barro para o povo. Aí ele carregava o barro de lá e entregava na minha casa. Já ficou mais maneiro, né? Já mais maneiro que eu não ia buscar. Depois, agora no maquinário.
Eu mesmo trabalho com barro, passado na máquina, barro legal daquele aí. Já é maneiro que o menino vem e coloca o barro aqui. Agora já tá outra, melhora. Bem, sofri. Antigamente estava trabalhando, antigamente. Fecho de lenha para queimar a luz, ia buscar nos matos, né, meu pai? Peso, barro, água dali do barreiro do Zezé, aquele barreiro que vocês passam, que veio aquele açude. Ali era muito limpo, ali era água de não beber. Ali era água muito limpa, agora não presta mais para nada, só tá lá no cheio. Que caiu os banhos tudo dentro. Mas a água nós carregava ela dali para casa, no pote de barro. Quando caía que quebrava o pote, aí já ia comprar o outro. Eu trabalhei muito serviço pesado. A senhora vendia como as peças? Tinha que levar para feira? Como é que era? Eu levava para Caruaru, vendia lá. Depois, aí as meninas ficaram comprando daqui do Alto Moura. Terezinha, Nicinha, Nerice, tudo comprando Lucianinha. Meu irmão também, eu vendo só aqui agora, não levo mais para feira não. Porque eu estou com problema na vista e eu não posso andar. E é vazia pesada, me levava eu e meu esposo. Me vendia na feira de artesanato. O talento dela não é admirado apenas pelos turistas. Dona Deta sempre é convidada para dar oficinas. A oficina, as professoras vêm me buscar. Eu levo barro, levo a vasilha em colocar água. Quando chegar lá, eu vou dar a oficina para as crianças. Aqui também eu dou oficina também. Já veio uma turma, veio tanta gente para fazer da oficina que não coube nem dentro de casa, metade do povo. Como é que a senhora se sente dando a oficina? Muito bem, me sinto muito bem. Muita alegria. O filho fala da importância do trabalho da mãe em meio ao cenário do artesanato de longevidade no Alto do Moura. Ela deixa um grande legado dentro da comunidade do Alto do Moura. Lembrando que as comunidades do Alto do Moura têm uma característica própria, é de repassar o conhecimento para as crianças. E aí vai passando para as novas gerações. No meu caso, eu aprendi com minha mãe, ela aprendeu com a mãe dela, ou seja, são 3 gerações. E aí vai esse conhecimento, vai passando de geração em geração, e aí o Alto do Moura começa a crescer, assim como ela falou, né? E aí começa a desenvolver com as grandes famílias, que outras pessoas vão aprendendo também. E aí corre o risco, se não passar esse conhecimento, lá na frente esse conhecimento ser perdido, né? Não ter esse legado para as novas gerações. E como há uma preocupação, e é natural ao mesmo tempo no Alto do Moura, de ser passado esse conhecimento, portanto esse conhecimento ele vai sendo passado naturalmente de geração em geração. Na década de 60, Dona Deta se casou. Claro, o casal precisava de um teto, algo para chamar de seu. E a história não se trata desta casa atual. Na segunda travessa Mestre Vitalino, era uma anterior. Pronto! A primeira casa que ela conseguiu foi numa troca por 10 mil peças de barro. A primeira conquista dela, recém-casada, ela teve uma troca, ela conseguiu um imóvel, uma casa, e trocou em 10 mil peças, né? E aí a felicidade dela, a partir das suas mãos, né, do barro do Alto do Moura, do Rio Ipojuca, ela conseguiu a sua própria moradia. E aí para essa artesã é uma grande alegria, porque ela conquista a sua casa própria com as suas mãos, com o seu trabalho. Muito interessante mesmo, a linha de trabalho de Dona Deta. As figuras são imaginadas para serem brinquedos. Continua assim, como era antigamente. Já imaginou uma peça como esta com um mix de situações bem fascinantes? Aqui tem talento investido. Foram horas e horas de esforço para transformar o que só estava na mente em algo concreto, uma figura de barro. E, evidentemente, foram as digitais em ação nesse trabalho bonito que é o artesanato. E por falar em digitais em ação, elas estão agora em movimento. E que bom, né? Que Dona Deta não para.
pensa nisso, aos 80 anos. Nada de aposentadoria do artesanato no barro. Tô cansada não. Essas mãos estão firmes. Foi firme para trabalhar, Deus quiser. A arte, dona Deta, agradece. Muito bem, um beijo para a dona Deta, hein? E amanhã a gente vai conferir mais um Arquivo Asa Branca. Vamos relembrar os cinemas de rua de Caruaru. Eles marcaram a época. Afinal, a sétima arte sempre fez parte dos nossos telejornais desde os anos 90. Veja. No Arquivo Asa Branca desta quarta-feira, vamos voltar no tempo para mostrar como era o funcionamento dos cinemas em Caruaru. A sétima arte sempre fez parte da nossa telinha. Com o Cine Grande Hotel, chega um som novo na cidade. Som da maioria dos cinemas do país. É o sistema Dolby Estéreo que, para o digital, só falta ser transmitido a laser através do CD. É nostalgia pura. Vamos relembrar fatos que marcaram Caruaru e região. E o AB1 termina aqui. Um grande abraço para você e até amanhã, se Deus quiser. Valeu! Asa Branca, 35 anos contando a nossa história. No coração do Agreste o sonho começou. A Asa Branca abriu as asas, o Nordeste abraçou. São 35 anos contando a nossa emoção. Histórias que nos guiam, que batem forte no coração. Asa Branca é tradição, força do Agreste ao sertão, mostrando o nosso povo, levando inspiração. Asa Branca, parabéns, orgulho que a gente sente. Você faz parte da gente, você é a nossa canção. Asa Branca é tradição, força do Agreste ao sertão, mostrando o nosso povo, levando inspiração. Asa Branca, parabéns, orgulho que a gente sente. Você faz parte da gente, você é a nossa canção.